abraço, um bom domingo, um bom início de semana a você, minha amiga e meu amigo botafoguense que chega junto aqui comigo mais uma vez para a gente conversar, bater aquele papo de torcedor para torcedor, como fazemos todos os dias aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre Botafogo, trocar aquela ideia rapidamente aqui. Você que está aqui pela primeira vez e não conhecia esse canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa o like e compartilha esse vídeo, beleza? Bom, pessoal, vou fazer uma projeção das últimas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, mas não do Botafogo. Vou fazer isso com as rodadas que faltam, as 9 rodadas do Palmeiras. Sem clubismo, pé no chão. Peguei os últimos 9 jogos que o Palmeiras já realizou e em 9 jogos o Palmeiras ele venceu 5, empatou 3 e perdeu só uma. Então, em 9 jogos, o Palmeiras ele fez 18 pontos. A gente pode notar que teve alguns jogos considerados fáceis. Exemplo, Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras jogando em casa, meteu 5, né? Impressionante como o Palmeiras ele enfiou 2 goleadas contra o Cuiabá, 5-0, e também contra o Criciúma, também por 5-0, e o Palmeiras também jogando em casa. Times que tiveram uma postura completamente vulnerável, né? Meio que sem compromisso, tomaram de 5. Empatou com o Bragantino, 0-0. Enfrentou vários times, né, que estão lutando contra o rebaixamento. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense jogando em casa. Empatou com o Flamengo 1-1, né, um jogo aí bem difícil. Empatou com o Internacional, jogo também difícil. Adversários que estão lá em cima. Então, o Palmeiras ele teve sucesso, mas contra times que estão no meio da tabela para baixo, com exceção do São Paulo, que o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1. O Palmeiras jogando em casa. Mas agora vamos projetar aqui os próximos jogos do Palmeiras no campeonato. Vamos lá, faltam 9. Hoje, Palmeiras e Juventude, na casa do Juventude. Vamos ter que aguardar qual será a postura do Juventude, se realmente ele jogará para ganhar esse jogo, para pontuar. Mas enfim, o Juventude é um time que é difícil de ser batido jogando em casa. Vou colocar um empate. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras joga em casa. O Fortaleza que está rateando, né? Começou muito bem o segundo turno, mas vem tendo oscilação. Cara, eu acredito que esse jogo também seja empate. Corinthians e Palmeiras. Corinthians joga em casa. Corinthians lutando contra o rebaixamento. Clássico. Pode ser que o Corinthians já esteja na final da Copa do Brasil nesse jogo, mas vai precisar pontuar. Vai precisar pontuar para se livrar. Projeto um empate também nesse jogo. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras joga em casa. Vitória do Palmeiras. Bahia e Palmeiras. A gente pode notar que o Palmeiras ele tem uma sequência, cara, considerada complicada. Enfrenta, né, adversários que vão precisar pontuar nessa reta final e vão fazer jogo duro. Bahia e Palmeiras. Cara, o Bahia também é um time muito inconsistente, né? Não é confiável, cara. Contra o Bahia joga em casa. O Bahia, né, almeja uma vaga na Libertadores. Cara, eu não coloco vitória do Bahia, não. Eu coloco empate também nesse jogo. Atlético Goianiense desesperado, mas não foge. O Atlético Goianiense já está rebaixado. O próprio presidente do Atlético Goianiense falou que o Atlético já caiu.
O Palmeiras vai pegar o Atlético Goianiense já entregue, vitória do Palmeiras. E aí, meu amigo, agora, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo. A gente espera que o Botafogo chegue nesse jogo na liderança. A gente espera que o Botafogo chegue nesse jogo com pelo menos 3 pontos de distância para o Palmeiras, no mínimo. O Botafogo não pode chegar nesse jogo contra o Palmeiras precisando vencer para ultrapassar o Palmeiras, né? O Botafogo não pode chegar nessa partida tendo uma obrigação de vencer, porque a pressão será grande. A pressão tem que estar do lado de lá, cara. Porque a pressão estando do outro lado, o Botafogo ele consegue impor melhor o seu jogo. Quando o Botafogo pega adversários que são obrigados a sair para o jogo, o Botafogo ele consegue implementar com mais qualidade, né? Consegue propor melhor o seu jogo. Então, empate. Botafogo e Palmeiras, empate. O Palmeiras é um time difícil de se vencer dentro de casa. No Campeonato Brasileiro, eles têm quase 90% de aproveitamento jogando no Allianz Parque. Por isso, eu acho que vai ser um jogo onde, né, terão gols dos dois lados. E como o Palmeiras ele sempre faz gols jogando em casa, o Botafogo é o melhor visitante, faz muitos gols jogando fora de casa. Eu acredito que seja um empate. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro jogando em casa. Cruzeiro vence esse jogo. Palmeiras e Fluminense. Na última rodada, Fluminense perde esse jogo. O Fluminense ele não vai vencer o Palmeiras, também não vai ser empate. O Palmeiras ganha o Fluminense na última rodada. Então, pessoal, vamos lá. O Palmeiras ele fez 18 pontos nos últimos 9 jogos, enfrentou adversários, a maioria deles fracos, nível baixo, e agora tem uma sequência mais difícil. Então, de acordo aqui com a minha projeção, o Palmeiras ele venceu 3 e empatou 5 e perdeu 1. O Palmeiras só teve uma derrota na minha projeção, mas empatou 5 e venceu 3. Quantos pontos dá? 9, 3 vitórias, né? 9 pontos, 5 empates, 5 pontos, total 14 pontos. Então, na minha projeção, o Palmeiras fez 14 pontos nas últimas 9 rodadas. Ele tem, nesse momento, 57, o que daria 71. 71. O Botafogo tem 61. Então, o Botafogo precisaria fazer aí, de acordo com a minha projeção, né? No mínimo 12 pontos em 8 jogos. O Botafogo não tem uma sequência difícil. Agora, é preciso ter regularidade, né? O Botafogo precisa manter uma sequência boa de vitórias nessa reta final. O Botafogo precisa vencer, pelo menos aí, das últimas 8 rodadas, seria excelente o Botafogo fazer entre 15 e 18 pontos. E aí faria no mínimo 76, entre 76 e 80 pontos. O Palmeiras não chega. Não chega. Agora, a gente espera que o time se mantenha totalmente focado. É claro, tem a Libertadores. Então, cara, o foco tem que estar jogo a jogo. Não pode abaixar a guarda. O jogo contra o Criciúma, o Botafogo perdeu 2 pontos preciosos. Precisa recuperar. Claro que não está nada perdido, né?
é fazer aquilo que eles sabem. Ofensivamente, com a bola no pé, né? Tem jogadores talentosos. O Arthur Jorge tem feito um trabalho bom até aqui. É manter, cara. Manter a qualidade técnica ofensiva para criar jogadas, para ter variação, para ter repertório, ter eficiência, para fazer os gols quando as chances aparecerem. E se defender bem, sem a bola, ser um time organizado, um time que não se desespera, que não perde concentração, não perde foco e luta até o último minuto. É isso, beleza, pessoal? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa projeção. Você acha que o Palmeiras fará menos do que 14 pontos? Acha que fará mais? Quantos pontos você acha que o Botafogo irá fazer até o final do campeonato? Eu vou ficando por aqui. Um abraço.